A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, hoje é dia de uma grande janela. Eu já assisti o filme. Olha, eu estudei muito sobre a vida, sabe de quem? Você já sabe aí que viu a foto de capa, né? E tá no título. São Patrício, que evangelizou a Irlanda. Hoje a Irlanda é, não é? De maioria protestante. Mas quando São Patrício chega lá, só encontra feiticeiros, bruxos, que invocam o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos, né? Dos druigas, ou truigas, e consegue evangelizar Irlanda Católica, hoje Irlanda Protestante, né? Pois é, vamos dar o relato de sua patrologia, hoje 17 de março de 2022. Ele que é aí do ano 380. São Patrício, ele é antes 2 anos. Veja aqui, meus irmãos, como São Patrício evangelizou a Irlanda sem nenhuma Bíblia na mão. Não é? Você vê como protestante é ignorante, né? Protestante diz que os apóstolos, cada um andava com a Bíblia na mão evangelizando, como eles fazem hoje. Veja a falta de conhecimento, né? Pois é. 382, no ano 382 é onde o Papa São Damaso I pede para São Jerônimo traduzir as Sagradas Escrituras, compilar a Bíblia que nós temos hoje no Novo Testamento. Vamos ao relato da patrologia desse grande santo, desse grande homem de Deus. O santo de hoje nasceu na Grã-Bretanha no ano 380. Oração, penitência e uma vida de entrega a Deus foram capacitados São Patrício a responder em Cristo diante das tribulações da vida. Aos 16 anos foi capturado e preso por piratas irlandeses. No perdão, na oração e na intenção de encontrar um espaço para a fuga, conseguiu fugir para a França, onde continuou seu discernimento na busca da vontade de Deus. Tornou-se sacerdote missionário e evangelizando a Inglaterra. E na Irlanda, já como bispo, salvou muitas almas através de seu testemunho de santidade, a ponto de tornar a antiga Irlanda toda católica, do empregado ao rei. Do empregado ao rei. A história da Irlanda ficou marcada com a contribuição de São Patrício, que através da construção que fez de diversos mosteiros deixou nesse lugar a fama e a ilha dos mosteiros. Muito bem. Faleceu com 80 anos de idade. Olha aí. Aqui é um relato muito pequeno, mas São Patrício, ele evangelizou toda a Irlanda. São Patrício, eu já estudei o relato da história de São Patrício. São Patrício, ele chega, ele é capturado por piratas irlandeses. E ele, quando o barco vai atracar na praia, ele consegue fugir. E ele é acolhido, perdido na Irlanda, por uma família, um casal que era o homem britânico e a mulher irlandesa, que tinha 2 filhas gêmeas. E eles crescem ali escondidos de alguma maneira, né, na Irlanda. Quando ele se torna de maior, com os seus 18 anos de idade, ele volta, não é? Ele volta para a França, ele vai para a França, nesse caso. E ele faz uma promessa àquela família. Ele evangelizou aquela casa. Até então a Irlanda não conhecia a Deus, conhecia os bruxos, os feiticeiros, os deuses dos truigas, não é? E ele faz uma promessa: voltarei aqui como bispo. Ele faz uma promessa àquela família para evangelizar esse país, e ele cumpre. Engraçado que quando você assiste o filme, né? Ele com o Chucailin, né? Quando ele chega, com o Chucailin que ele achou.
E ele leva esse chocalho e quando volta já sendo bispo para evangelizar a Irlanda, ele toca aquele chocalho. E São Patrício, meus irmãos, ele vai disputar com os bruxos. Os bruxos começam a soltar serpentes, eles começam a invocar os deuses deles, aí começam a soltar dos balaios várias serpentes, e as serpentes começam a andar no meio daquele povo no dia do desafio. Eles começam, os bruxos, eles passaram, os druidas, eles passaram a noite toda oferecendo sacrifícios ao Deus Fogo, para que o Deus Fogo respondesse. Veja aí, São Patrício num diálogo, vamos dizer assim, num debate ecumênico, como hoje faz o Padre Luís Toro com pastores e tantos outros. Então ali eles invocam o Deus deles, mas só que com fraude, né? Como dentro do faraó no Egito, eles faziam fraude, os falsos profetas, para tentar imitar Moisés. O que é que acontece? Eles começam a soltar as serpentes, e as serpentes começam a aterrorizar o povo. Então São Patrício prega uma folha, um trevo de 3 folhas, e levanta para o céu e diz: eu invoco hoje o meu Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, para que essas serpentes abandonem a Holanda. O que é que acontece? As serpentes começam a pular dentro de um rio. Todas elas começam a correr dentro de um rio, elas pulam dentro de um rio. E aquele país, ele se converte. As pessoas que estão ali se convertem ao Deus de Patrício. As pessoas começam a gritar: eu quero servir ao Deus de Patrício. Eu quero o Deus de Patrício na minha vida. É extraordinário, né? No Instituto Hesed, quando a gente reza o rosário com o Instituto Hesed, eles fazem a oração de São Patrício lá, né? Um momento muito especial. São Patrício, né? Que a sua oração é uma oração exorcística. A oração de São Patrício. Então, o relato é muito pequeno, mas vale, porque eu estudei desde muito antes de conhecer, por causa de filmes religiosos que eu assisti, muitos anos de conhecer, né, se interessar pela vida dos santos, eu já conhecia a vida de São Patrício, já como foi que São Patrício fez na Irlanda. E ele começa evangelizando a Irlanda. São Patrício sofreu muito. Foram para o rei da Irlanda. São Patrício foi preso na Irlanda, passou fome. E o rei da Irlanda fez um desafio, que se o Deus de Patrício apagasse um fogo que eles alimentaram durante 3 dias, se o Deus de Patrício apagasse aquele fogo, o rei prometeu, não só ele, mas toda a família, a corte se converter. E o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um fogo numa época onde não chovia, onde sequer tinha um ano novo na palma de uma mão, como Elias orou no Monte Carmelo. No tempo da seca, né? 3 anos e meio sem chover. E ali, Patrício invoca o Deus unitrino. E cai um torrencial de água tão grande e apaga aquele fogo. E aquele povo, né? O rei não se converteu. Né? Eu disse que se converteu. Não, o rei disse assim: eu autorizo você a pregar no meu país, falar do seu Deus onde você quiser, se o seu Deus apagar esse fogo. Então São Patrício invoca o Deus unitrino, que faz chover sobre aquele fogo e apaga aquele fogo. E então o rei assina um decreto para que São Patrício possa anunciar o Deus dele por toda a Irlanda. Por isso que a Irlanda foi evangelizada, católica. A antiga Irlanda era 100% católica até então. A revolta protestante, hoje uma parte da Irlanda protestante, uma parte da Irlanda católica, não mais católica como era no tempo de São Patrício. Aquele católico só no nome, né? Porque lá assinaram o aborto, aprovaram o aborto, então, infelizmente, católico de rótulo, isso não é católico. Então, meus queridos amados irmãos, que as bênçãos do Cristo, Rei, da Mãe Rainha, por intercessão de São Patrício Bispo, evangelizador da Irlanda, nos ensine também a evangelizar, a invocar o Deus verdadeiro que está na igreja verdadeira. Porque se nós estamos com verdadeiros, a verdade sempre prevalece sobre a mentira e vence. Desça hoje as bênçãos dos céus sobre a sua casa, sobre você que é inscrito nesse canal, hoje e sempre. Assim seja. Amém.